Porque no teu inconsciente a fita que roda é de que você é insuficiente, de que você deve pagar pelos seus pecados, de que você deve estar sempre se sacrificando. Então, quando você... Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Dalita Schmoller e este é o canal Sou Dalita Vivendo com Calma. Hoje eu quero trazer para você um insight maravilhoso que eu tive há mais ou menos uns 2 para 3 anos e que foi, dá para considerar uma revelação na minha vida. Ela veio de uma maneira inusitada, em um momento em que eu estava, apesar de já ter muito conhecimento e de já ajudar muitas pessoas, e ter vivido muitas transformações internas no momento em que eu me encontrava numa segunda onda de noite escura, uma onda em que eu estava num desespero interno muito grande. E foi extremamente desafiador para mim passar por aquele momento. Acredito que a minha primeira onda de despertar, quando eu perdi o meu pai e que teve toda esse medo, toda essa angústia, essa solidão de não entender o que estava acontecendo, pode ter sido até um pouquinho mais leve do que essa segunda onda, em que eu entendia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia aceitar, lidar com o fato de eu estar passando por aquilo, agora que eu já tinha tantas ferramentas e tanto conhecimento. Então, só para a gente trazer aqui um pouquinho, né, da situação, na época eu tinha saído de um término de um relacionamento que tinha sido extremamente forte pra mim, tinha realmente tirado um pouquinho do meu chão, e ali já começou essa questão de não aceitação, porque eu sempre fui muito prática para essas questões de relacionamento. Então eu não conseguia entender porque justamente naquele momento, um relacionamento que não tinha sido muito longo, estava conseguindo me desestruturar, estava conseguindo tirar muita da paz que eu tinha a duras custas, né, muita dedicação conquistado. E o fato de eu resistir tanto a aceitar estar naquele estado, a aceitar sentir o que estava vindo às superfícies, emoções não tão agradáveis assim, me fez permanecer muito mais tempo do que eu deveria ter ficado naquele estado. Então fica aí já uma primeira dica de buscar sempre essa aceitação daquilo que você está passando no momento, entendendo que independente do nível de desenvolvimento interior, intelectual, emocional que você tenha, é natural que você viva emoções negativas, que você viva emoções desafiadoras, porque isso faz parte da vida, faz parte do teu amadurecimento. Para que a gente possa conseguir de fato superar essas emoções densas, a gente tem que passar muitas vezes por elas e assim a gente vai conseguindo se sobrepor a cada uma delas. A aceitação, ela é fundamental para que a gente consiga passar por essas situações mais rápido. E aqui eu não falo nem da aceitação sobre a situação, que isso é o básico, né, de praxe, mas a aceitação de você não estar bem. A aceitação de que você está triste, de que você está com vergonha, de que você está com raiva, porque no meu caso eu sentia muita raiva do que tinha acontecido, mas eu não conseguia trabalhar aquela raiva porque eu não aceitava o fato de estar com raiva. Eu tinha vergonha de estar com raiva, parecia uma emoção muito baixa para uma alma que já era tão evoluída, que era como eu me considerava, por já ter toda uma trajetória, por ajudar muitas pessoas, né, a passarem por aquelas situações. E ali eu tive essa grande lição também de humildade, do reconhecimento de que independente de onde eu esteja, de todo o conhecimento que eu tenho, eu sou humana. E humana, sendo humana, eu estou sujeita a essas emoções. E sentir essas emoções é o que me torna realmente humana e capaz de me aproximar do meu eu interior, da minha divindade. Porque quando eu aceito isso, e eu vou respirando e eu vou sentindo essa emoção, eu vou aceitando essa emoção e eu vou deixando que ela venha para fora, isso faz com que eu me aproxime do meu eu divino. Que eu saia da ilusão dessa emoção, do acreditar que essa emoção é a minha realidade. Mas, apesar de toda essa introdução, não é esse o insight que eu tive. O insight verdadeiro e transformador que me trouxe novamente para o meu eixo, que me realinhou, que me colocou novamente em contato com o meu divino, depois de um período de, dá para dizer, mais de 1 ano, me sentindo afastada desse meu eu divino. E eu falo aqui de um período em que eu não fiquei parada, eu estava fazendo muitos cursos, foi a época, inclusive, que eu fui fazer curso de constelação e eu gosto muito dos exercícios sistêmicos, mas lá eu percebi também que quanto mais eu fazia, mais coisas apareciam e mais a minha mente achava que tinha problema, tinha mais um problema, tinha mais outro problema. E eu estava cada vez me prendendo mais numa teia de problemas e a solução, consegui realmente sentir paz, consegui colocar a minha vida nos trilhos, porque o meu estado interior tinha se resolvido, não estava adiantando. Não estava tendo resultados. Até que um dia eu ouvi uma canção, uma oração. Eu nunca mais tive acesso a essa oração. Eu tentei encontrar ela de várias maneiras na internet, mas não consegui. Era da Nossa Senhora do Carmo, e inclusive estou aqui, né, com o meu escapulário. E nessa oração tinha um pequeno trecho que foi o trecho que me trouxe essa abertura muito grande do ser. Nesse trecho, ela falava que a solução para todos os nossos problemas estava em amar a nós mesmos. E no que eu ouvi aquilo, algo em mim se acendeu. Eu pensei, realmente, é isso?
A solução é a gente amar a si mesmo. Porque quando a gente ama a si mesmo, mas não de uma maneira egoísta, quando a gente ama a si mesmo com verdade, a gente quer o melhor pra gente. E quando a gente alcança esse melhor pra gente, a gente está feliz e então a gente deseja a felicidade também para os outros. Não de uma maneira obrigatória em que eu tô tentando me forçar a querer que o outro seja feliz, mas eu estou com raiva, eu estou com inveja. Não, de uma maneira genuína, em que eu realmente me sinto aqui muito, muito feliz por te ver bem. E eu consigo amar a ti como eu amo a mim mesmo. A gente tem, né, essa passagem que Jesus nos traz de que nós precisamos amar os outros como a nós mesmos. Mas a maior parte das pessoas ama a si mesmo de uma maneira muito diminuta. Ama a si mesmo de uma maneira muito autocrítica, autoexigente, sempre encontrando defeitos, sempre se julgando, sempre se questionando e apontando o dedo para si mesmo, falando, nossa, você não é o suficiente, você deveria ser diferente. E eu, como uma pessoa que tem um ascendente bem no meio de Virgem, era uma pessoa, e ainda tenho essa tendência a ser uma pessoa extremamente autocrítica, a achar que nunca era o suficiente. E esse achar que nunca era o suficiente foi, inclusive, o que me fez a buscar tantos cursos, tantas coisas, e a nunca parar. Tanto que ainda agora eu nunca parei. Para mim sempre tem mais para aprender. E essa parte é uma parte boa, porque me coloca sempre a estar buscando evoluir mais, a não estagnar. Porém, uma tendência negativa, quando eu me coloco num estado desequilibrado dessa minha busca do ser, eu acabo entrando nesse espaço de uma autocrítica excessiva, que era o que estava acontecendo naquela época. Eu não conseguia me aceitar. Eu não conseguia aceitar as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu queria que as coisas fossem diferentes. E eu não reconhecia que por trás de tudo aquilo havia um medo muito grande. E havia esse medo que ainda estava atrelado lá a quando eu perdi meu pai, de julgamentos que eu tive, de incompletudes que ficaram daquela época, porque eu era muito novinha, muito imatura, e então eu tinha tirado muitas conclusões sobre a vida, colocado ali dentro de um armário, trancado a porta, chega, foi, seguimos em frente, temos que ser forte, a vida é maravilhosa, vamos lá, mas sem sentir aquilo que eu precisava ter sentido. E aí, isso fez com que uma bolinha de neve se transformasse numa grande avalanche na minha vida. E quando isso começou a vir à tona não só essa parte ali dos meus 20 e poucos anos, mas começou a vir toda a parte da minha adolescência, da minha infância, de toda a construção da minha psique, da minha identidade, do meu ego, que havia sido construída em cima desse não amor por mim mesma, mas o amor apenas por um eu idealizado. No dia em que eu for aquela pessoa, aí sim eu vou merecer o meu respeito, merecer o meu amor, merecer ser feliz. E sem perceber, eu mesma me condenava a um estado de infelicidade, a um estado de aprisionamento. Eu não suportava a ideia de alguém me admirar, de alguém gostar de mim, porque eu mesma me achava uma farsa, me achava incompleta. Como que você vai me amar se eu não consigo me amar? É inadmissível, para mim é estranho. Não, mas no dia que você descobrir, você ver quem eu realmente sou, o amor vai acabar. E então eu sempre esperava esse momento em que o amor ia acabar, que eu ia ser abandonada, que eu ia ficar sozinha, que nada ia dar certo para mim. E aqui eu não falo só de amor romântico. Isso estava também relacionado à minha família, a amizades. Eu deixava apenas que se aproximassem até uma distância segura. Eu abria a minha vulnerabilidade até um pedacinho assim seguro. Você pode conhecer até aqui. E às vezes parecia, nossa, que eu estava extremamente aberta, mas na realidade as minhas profundezas aquelas pessoas não tinham conhecido. Poderia parecer bastante, porque como eu sou uma pessoa que mergulha muito fundo em mim mesma, tem muita coisa a ser mostrada. E se você começar a mergulhar em você, com certeza você vai perceber que tem uma profundidade muito, muito, muito grande, infinita na sua alma. Mas, ainda assim, aquilo que eu trazia era só uma superfície para essas pessoas. E que a partir do instante em que eu ouvi essa oração em que falava sobre essa necessidade de amar a si mesmo, e eu tive essa clareza, eu lembro que eu ouvi isso na missa, e aí eu cheguei em casa, eu fui pro meu cantinho de meditação, eu sentei lá e eu chorei muito, eu tive um momento até de um êxtase espiritual muito forte, fiquei um tempo naquela sensação de êxtase, algo que já era corriqueiro para mim, que eu conseguia acessar com facilidade, mas que havia se perdido depois desse período de congelamento emocional, em que eu estava usando todas as minhas forças, entrando numa exaustão para não sentir as emoções mais baixas que tinham vindo com aquele término. E quando eu acordei no dia seguinte, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi em como é real o coração mais leve do que uma pluma. E como eu não lembrava mais como era ter um coração tão leve quanto uma pluma. Porque naquele instante eu tinha a impressão de que o meu coração ele estava um espaço vazio, mas não era um vazio ruim.
Era uma sensação de tanta leveza, de não ter mais tanta coisa entulhada ali, tanto peso, em que eu simplesmente sentia uma paz que há muito tempo não habitava em mim. Que mesmo antes do término, eu acho que eu não tinha lembrança de ter aquela paz. Talvez tenha tido antes da construção do meu ego, quando eu, sei lá, eu tinha 3 anos de idade, mas que eu não lembrava de sentir aquilo, de sentir aquela paz. E confesso que até contando aqui para vocês, isso ainda me emociona, porque foi uma emoção muito, muito forte. A partir dali, foram se abrindo novas coisas. Eu fui saindo de uma linha de complexidade, onde eu estava muito aprisionada nos padrões mentais, na busca de entendimento, de querer compreender a mente e as coisas que tinham acontecido, a busca de lógica, para uma busca por simplicidade. Então eu fui voltando para os meus estudos iniciais, da respiração, da meditação, de escrituras sagradas, principalmente do UCEM, um curso em milagres, e fui voltando para tudo isso e percebendo como a vida era muito mais simples se eu simplesmente deixasse o passado. Se eu deixasse de utilizar o passado e também o futuro, porque como eu me julgava insuficiente, eu jogava que no futuro é que eu poderia me sentir bem, que eu poderia ter as coisas. E isso fazia com que eu ficasse presa num lugar de desesperança ou esperança. Mas esperança e desesperança me colocam num lugar de eu nem espero mais porque não vai vir, ou eu fico só esperando e nunca chega. Esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo, porque as pessoas pedem, um dia, sem perceber que a única coisa que você tem é o agora, e que então você deve se colocar nesse estado do agora para sentir tudo isso, e que Deus está aqui neste momento, e que este é o momento em que você pode sentir todas essas coisas, e não no dia em que você resolver um determinado problema, no dia em que algo diferente acontecer para você. Ali, nesse retorno do filho pródigo para mim mesma, para esse reconhecimento de Deus dentro de mim, da simplicidade das coisas, do entendimento da minha paz, foi havendo a criação dessa maturidade interior verdadeira. Não era uma maturidade fragilizada, baseada naquilo que as pessoas diziam ou que eu tinha lido em algum livro ou em algum artigo. Era uma maturidade baseada numa experiência que transcendia as experiências de dores. Era uma maturidade que ela se baseava não em êxtases de euforia, mas num estado de plenitude em que havia esse equilíbrio que ele era tátil, ao mesmo tempo em que era muito sutil e esvoaçante, um equilíbrio em que não havia esses picos de euforia. E por justamente não haver esse pico de euforia, também não havia essa queda brusca da minha energia. Por quê? Porque eu estava num estado de plenitude. Eu estava ali como esse oceano. Eu não era mais a onda. Eu tinha me fundido nesse oceano. E por que isso tinha ocorrido? Pela simples constatação de que a única coisa que eu precisava era amar a mim mesma. E isso me lembra até de um filme, se eu não me engano, é Poliana, o nome do filme, que é uma menina que ela nasce com nariz de porquinho e trazia-se, né, a lenda de que para que ela pudesse ter um rosto normal, ela precisava encontrar o amor verdadeiro, ela precisava ser amada. E aí os pais dela passam a vida buscando esse amor verdadeiro em alguma pessoa, né, pagando milhares de caras para irem lá, mas sempre que alguém via ela com esse nariz de porco, essa pessoa saía correndo. Até que um dia, cansada daquilo, ela traz para si e chega, não aguento mais, eu me amo do jeito que eu sou. E no momento em que ela diz esse eu me amo do jeito que eu sou, o nariz some e ela se torna, né, uma pessoa com um nariz normal, não mais com esse nariz de porco. E ali fica muito nítida essa passagem da Nossa Senhora do Carmo de a solução para todos os nossos problemas é nós amarmos a nós mesmos. Quando nós não amamos a nós mesmos, normalmente nós temos justificativas e essas justificativas são baseadas naquilo em que a gente acha que não é o suficiente ou que foi errado, os nossos pecados, os nossos erros. E aí a gente entra em ciclos de autopunição que nos privam da vida que nós queremos, que sempre coloca adiante a vida que nós queremos. E às vezes esse adiante fica para uma próxima vida, porque você sempre joga tanto para frente, sempre se impede tanto de viver no agora, que os anos passam e quando você percebe, você não viveu aquilo que você queria ter vivido, porque você tinha jogado para frente, não era possível se viver isso agora, porque faltavam coisas. Então, quando falta o amor por si mesmo, esse amor genuíno por si mesmo, há esse vazio, essa desconexão de partes de si. Há essa parte de um eu destrutivo e essa parte de um eu divino que anseia te
um deixar envolvido por todo esse amor, por toda essa luz, realizando assim todos os teus potenciais aqui na Terra, todos os desejos, anseios do seu coração, que é Ele quem sopra, inclusive, no teu coração. Mas esse eu destrutivo que está ali ansiando por amor, mas que se considera indigno, ele acaba te punindo, te privando dessa capacidade de ser feliz. Por quê? Porque como você não aceita quem eu sou, você não aceita essas partes sombrias que te compõem, a essa divisão do eu, sem a integridade do ser, não é possível manifestar a vida dos teus sonhos. Você acaba nesse nível subconsciente, que é mais de 90% de você, manifestando a partir de um lugar de dor. E não desse lugar de felicidade, porque no teu inconsciente a fita que roda é de que você é insuficiente, de que você deve pagar pelos seus pecados, de que você deve estar sempre se sacrificando. Então, quando você traz esse espaço de um amor genuíno por si mesmo, de acolhimento, e entenda que esse acolhimento não é sobre você deixar de buscar a sua evolução, de você não se responsabilizar pela sua evolução, pelo seu desenvolvimento. Muito pelo contrário, quanto mais você vai despertando para essa necessidade de amor por si mesmo, mais você entende que há necessidade, há essa responsabilidade em você, de você buscar o seu desenvolvimento, esse aperfeiçoamento, se afastar das suas tendências negativas, dos teus hábitos negativos e voltar-se sempre por aquilo que vai te trazer mais paz. Essa capacidade de ser humilde o suficiente para reconhecer as suas partes que ainda são falhas, mas não para usar isso contra si mesmo, não deixar nem mesmo o mundo usar isso contra você, mas sim de você acolher essas partes e trabalhar nelas, não mais com vergonhas. Sim, eu reconheço que eu tenho esse aspecto que não é legal, mas eu estou buscando trabalhar nele. E talvez isso leve essa encarnação inteira. Mas eu estou disposto a dar o meu melhor. Às vezes eu vou tropeçar, às vezes eu vou cair, às vezes eu vou achar que nada mudou. Porque há essa resistência que te puxa como num cabo de guerra, tentando te manter numa identidade antiga. Mas que se eu me posicionar por mim, com paciência, com amor, me permitindo sentir esses momentos também de queda, aceitar, acolher, chorar o que for preciso nesses momentos, mas me decidindo, através da minha força de vontade, em persistir, as coisas vão se ajeitar e eu vou conseguir voltar a sentir esse estado de paz e, a partir desse estado de paz, me sentir digno de viver a vida que eu desejo viver profundamente no meu coração. Eu não fico mais limitado por aquilo que a minha mente diz que é possível para mim, porque agora, como eu me amo tanto, esse amor é capaz de mover montanhas e criar uma vida completamente diferente. Eu entro dentro desse estado de elevação máxima. E a vida ela vai se manifestando para ser coerente com esse meu estado de elevação máxima. No lugar de eu estar num estado tão baixo que faz com que a vida só manifeste coisas densas, coisas difíceis, dores, desafios. Por quê? Porque Deus reconhece o meu esforço. Não o esforço de eu estar aqui me sacrificando do lado de fora, de eu estar aqui vivendo uma vida sofrida. Não, Deus reconhece o meu esforço em amar a mim mesmo, porque quando eu me amo, eu amo a Ele. Porque eu estou amando a criatura que Ele criou. E eu sou a imagem e semelhança dele, então se eu não consigo me amar, eu não estou amando a Deus. Eu preciso me amar para que eu possa amar a Deus. Acho que deu para perceber que eu acabo me empolgando falando sobre esse assunto, é algo que me toca verdadeiramente. E eu poderia ficar aqui por horas falando sobre isso, trazendo o quanto isso contribuiu nessa minha jornada, que, assim como a de vocês, também tem seus momentos de altos e baixos, mas que hoje, com muito mais agilidade, eu consigo voltar para esse estado elevado e permanecer nele por muito mais tempo do que eu permanecia antes, quando às vezes nem conseguia chegar, era só um pico que passava mais rápido do que tudo, mas que hoje eu estou ali mais presente, ampara esse estado de amor por mim mesmo, me lembrando que no momento em que eu falo algo negativo para mim, e eu tinha uma tendência desde a adolescência, desde criança, para falar a verdade, de me recriminar muito, de me xingar, de falar coisas muito feias para mim, quando eu vou trazendo esse amor e essas memórias que ainda estão ali congeladas, especialmente no meu peito, de dor, de raivas, que eu coloquei sobre mim mesma, quando isso vai emergindo e eu vou conseguindo acolher essa criança, reconhecendo a imaturidade que eu tinha naquela época e que essa era a forma como eu conseguia lidar, entendendo que também não é culpa das pessoas à minha volta, são coisas que a gente já traz, uma jornada de alma, não é de agora. Então, quando eu vou conseguindo me sobrepor a todo esse passado, tudo isso,
eu vou conseguindo me tornar cada vez mais integrado nesse amor divino. E a partir dessa integração, a minha vida verdadeiramente muda. Pra gente fechar, que esse vídeo já tá um pouquinho longo, outro dia, quem sabe, eu trago mais sobre esse assunto para vocês. Eu quero te fazer um convite de se pôr esse desafio de em 2026, ou seja lá quando você está ouvindo esse vídeo, mas a partir do momento em que você ver esse vídeo, que você coloque-se para si esse desafio de se acolher mais, de se amar mais. Porque quanto mais você amar a si mesmo, mais a vida vai se transformar. Quanto mais você desejar coisas boas para si mesmo, mais a vida vai facilitar o seu acesso a essas coisas e a sua capacidade de também amar o outro. Pare de se culpar por não conseguir, às vezes, expressar o amor da forma como você gostaria, de não estar ainda onde você gostaria, talvez, de estar. Comece a se acolher, a acolher os seus desafios, a elevar o seu estado interior e trazendo esse amor a si mesmo, independente daquilo que você esteja vivendo, de como as coisas estejam sendo. Mas, detalhe, com um firme compromisso de que você vai dar o seu melhor, de que você vai fazer o seu melhor para se afastar dos maus hábitos que te condenam a uma vida infeliz, que você vai se afastar das más companhias, que você vai trabalhar na sua mente, na sua capacidade de liberação emocional dessas memórias antigas, para que elas não fiquem te puxando para trás, que você vai se libertar da tua própria mente, vai trabalhar profundamente aqui para treinar a sua mente e conseguir dessa forma evoluir, conseguir dessa forma trazer uma vida melhor para você. O esforço, ele não é braçal, nem mesmo mental, num sentido intelectual, ele não é para fora. O maior esforço da vida, ele é para dentro. Porque uma vez que você faça esse esforço para dentro, vai ser natural que você haja do lado de fora, a partir dessa pessoa que você é aqui dentro. E então não vai ser penoso fazer o que precisa ser feito do lado de fora. Vai ser natural realizar aquilo, porque o esforço já foi feito, quando você assumiu essa nova forma de ser. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, me conta aqui nos comentários como que você recebe essa informação de que a solução para todos os seus problemas é você amar a si mesmo. Será que isso é fácil para você? Quão desafiador para você é conseguir amar a si mesmo verdadeiramente?